Irmãos, há uma ferramenta mais poderosa para nos revelar quem é o nosso Deus que o sofrimento? Você acha que há uma ferramenta mais poderosa do que o sofrimento para nos trazer a revelação de quem é o nosso Deus? Nós podíamos crescer sem o sofrimento, mas não é possível. Por isso o Senhor permite o sofrimento como algo didático, em que nós, quando estamos na tribulação, na luta, aí nós conseguimos realmente entender a grandeza do nosso Deus. Porque falar que o Senhor é bom quando está tudo bem é tão fácil. Tu és bom, em todo o tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. É fácil, mas quando vai tudo mal, é difícil falar que o Senhor é bom. Não é? Então, eu quero ler com você um versículo aqui para mostrar o que a tribulação de um ano operou na vida de Jó. Todos nós aqui, creio que conhecemos um pouquinho da história de Jó. Até as pessoas que não conhecem a Bíblia dizem assim: olha, aquele ali tem uma paciência de Jó. Olha, aquele ali está sofrendo, coitado, como Jó. E nós sabemos, não é? Tudo que Jó sofreu por um ano, para que ele pudesse chegar no final da sua tribulação e declarar essas palavras aqui. Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos declarar juntos? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Essa casa está cheia da tua glória. Esse lugar está cheio da tua glória, Senhor. O Senhor já tem falado ao nosso coração desde que chegamos aqui. O Senhor já tem ministrado coisas poderosas. E eu creio que o Senhor vai continuar a falar, Senhor. Porque tu queres revelar-te a ti mesmo nesta manhã aos nossos corações. E quando tu revelas quem tu és, Senhor, instantaneamente, tu também revelas quem nós somos. Porque nós só entendemos quem somos a partir da perspectiva que nós temos de quem tu és. Por isso eu oro a ti pedindo que o Senhor venha nos ajudar a trazermos cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Repreende, Senhor, toda distração, todo devaneio, toda preocupação, toda ansiedade, todo sono, todo cansaço físico, tudo que o diabo pode usar para fazer com que a palavra não caia numa boa terra. Nós declaramos que a palavra vai cair nessa manhã numa boa terra. E o nosso coração é essa boa terra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Jó, ele foi contemporâneo de Abraão. Se você ler lá a história de Abraão a partir de Gênesis 11, você vai ver, não é, mais ou menos a altura, a época em que Jó viveu. E a palavra do Senhor diz que Jó era um homem temente a Deus, obediente, reto, justo, que se apartava do mal. Esse foi o testemunho que o próprio Deus deu de Jó perante o diabo. Quando o diabo chegou diante de Deus, Deus tinha tanta alegria por Jó, que disse para o diabo assim: tu observaste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente, justo e que se aparta do mal. Então, Jó era um homem assim, piedoso. Ele era um bom chefe de família, ele era um bom sacerdote do seu lar, era casado, tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. E ele fazia sacrifícios constantemente pela sua casa, por ele, pela sua casa, pelos seus filhos. Então, nós vemos aqui que realmente Jó, ele foi um homem temente. Mas ele não foi um homem 100% perfeito. Jó também tinha suas falhas, também tinha suas fraquezas, também tinha os seus pecados. Porque nós vamos ver aqui que durante esse ano de sofrimento em que Deus submeteu a Jó, ele questionou muito a Deus. Ele fez mais ou menos 30 perguntas a Deus, que eram perguntas que soaram mais como murmuração, como reclamação.
diante do Senhor. E o incrível é que Deus não respondeu a nenhum dos questionamentos de Jó. Nenhum. Deus não fez questão de responder a nenhum dos questionamentos que Jó fez para o Senhor. Você acha que Deus ele é obrigado a responder todos os nossos questionamentos? Porque nós, irmãos, por mais santos que nós sejamos, ou por mais tementes a Deus que nós sejamos ou tentemos ser, há situações em nossa vida que nós também questionamos, que nós também perguntamos, que nós também muitas vezes até murmuramos. Muitas vezes a insatisfação por coisas que Deus permite em nossa vida, não é? Essas insatisfações são tão grandes que nós até reclamamos. Bombardeamos Deus com murmurações. Deus, por quê? Deus, por que eu não morri? Deus, por que o Senhor permite esse sofrimento? Deus, por que eu nasci para sofrer desse jeito? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Então, muitas vezes nós estamos até fazendo como Jó, mas realmente as perdas de Jó foram imensas. Jó perdeu toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele era de Uz, vivia no Oriente e era muito rico. Perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus 10 filhos no mesmo dia. Morreram todos num acidente. Estavam todos numa casa e de repente a casa caiu, todos morreram. Jó perdeu a sua saúde, ele ficou a pele e osso. E ele tinha tanto mau hálito que até os servos fugiam dele. Então ele perdeu familiares, ele perdeu servos, ele perdeu, não é a sua saúde, ele perdeu tudo. A palavra do Senhor diz que Jó perdeu tudo. O que restou para Jó? Além de uma fé inabalável, porque apesar dele ter reclamado algumas vezes, e até mesmo amaldiçoado o dia que ele nasceu, Jó tinha uma fé inabalável. Nós vemos nas declarações de Jó, não é? Quando ele estava no sofrimento, ele declarava coisas poderosas. Eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que ainda em minha carne eu verei a Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó tinha uma fé inabalável, isso não foi tirado dele. Mas também não foi tirado dele aquela esposa, não é? Que eu não vou pregar sobre ela, mas gostaria até um dia de pregar sobre ela. E me colocar no lugar dessa mulher que perdeu seus 10 filhos de uma vez só, que perdeu praticamente o seu marido, que perdeu amigos, familiares, servos, perdeu tudo. E essa mulher olha para Jó no auge do seu sofrimento e diz: tu ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. E Jó olha para ela e diz: tu falas como uma louca. Nós recebemos de Deus o bem, não receberemos também o mal? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o que Jó fez, irmãos? Quando ele perdeu tudo, estava diante dessa palavra: amaldiçoa a Deus e morre. A palavra do Senhor diz que Jó se levantou. Ele fez 5 coisas. Ele se levantou, ele rasgou as suas vestes, que no Oriente rasgar as vestes era sinal de grande angústia, de grande tristeza. A seguir ele rapou a sua cabeça, que era sinal de humilhação, de quebrantamento, de entrega total, de esvaziamento. Depois ele se prostra e ele adora. Mas também sobraram para Jó 3 amigos: Bildade, Elifaz e Zofar. 3 amigos que foram encorajar Jó, que foram consolar Jó, mas se tornaram em 3 acusadores. Porque eles ficaram na cabeça de Jó o tempo todo: Jó, você pecou. Jó, se arrependa porque você pecou. Se você não se arrepender desse pecado, você não vai ser curado. Então, Jó estava, além de tudo que estava sofrendo, ainda tinha essas acusações dos seus amigos, que foram repreendidos por Deus no final do livro. Não é? Jó tem 42 capítulos, vale a pena. Eu gosto muito de ler Jó várias vezes por ano. É um dos livros mais favoritos meus, né? Que eu amo ler e reler. Então, eu queria
dizer para você nessa manhã que Deus, Ele nunca permite o sofrimento na vida de um filho seu sem propósito. Todo sofrimento que Deus permite em nossa vida tem o propósito de nos ensinar, de nos melhorar, de nos trazer a revelação de quem é o Senhor. E o Senhor fez isso com Jó, que depois de muitos anos à frente, não é? Escreveu Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o sofrimento a que Deus submeteu Jó, não é que Deus permitiu que Jó fosse submetido. Esses sofrimentos, eles geraram muitas coisas na vida de Jó. Especialmente o entendimento de quem era Deus. E esse é o propósito maior, irmãos. Além de ser o propósito de alicerçar nossa fé, é nos mostrar quem é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. Porque Deus não quer que os seus filhos, especialmente em dias como esse que nós estamos vivendo, tenham um conhecimento dele superficial. Deus quer nos aprofundar de tal forma nele, que nós possamos conhecer as suas profundezas. Como nós ouvimos hoje na escola dominical. Acho que desde a escola dominical parece que o Senhor está levando a gente para um mesmo lugar. O louvor, tudo que está acontecendo aqui, parece que todos já sabiam que eu ia pregar. Deus, hoje ouvimos aqui na escola dominical que o Espírito do Senhor, ele penetra até mesmo as profundezas de Deus. E é Ele quem nos revela as profundezas de Deus. É Ele quem coloca em nós a mente de Cristo. Uma mente que entende, uma mente que anda no Espírito, que não anda na carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Então, o sofrimento na vida desse homem aqui, de Jó, trouxe para ele, dentre tantas coisas, 3 certezas. Diga comigo, 3 certezas. Irmãos, se nós tivermos essas 3 certezas, no final do nosso sofrimento, nós vamos poder dizer assim: valeu a pena. Deus não está nos provando, nos deixando que sejamos submetidos a certas tentações, para que no final a gente ganhe um carro. Eu venci, eu ganhei um carro. Eu venci essa luta, eu ganhei uma casa. Não. O propósito maior é que nós saiamos dessa luta, desse tempo de tribulação, dizendo: os meus olhos viram o Senhor. Eu conheci mais o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. O Espírito Santo, durante esse tempo de luta, ele foi revelando a mim, a pessoa de Deus. Ele me trouxe certezas, e a primeira certeza que Deus trouxe para Jó era a certeza de quem era Deus. Porque Jó, ele diz assim: bem sei que, o versículo que eu li, bem sei que as 70 perguntas que Deus fez para Jó, 42 capítulos tem Jó, e Deus fica caladinho até o capítulo 38. Jó está questionando, Jó está amaldiçoando o dia que nasceu, Jó está reclamando, Jó está lamuriando, e Deus está quietinho. Não respondeu a uma pergunta de Jó. Mas Deus usa 2 capítulos e meio, a partir do 38, para bombardear Jó com perguntas que trouxeram a ele reflexão. Porque essas perguntas que o Senhor fez a Jó, irmãos, não foram para humilhar Jó. Essas perguntas não foram para Jó, para Deus falar assim: coloca-te no teu lugar. Não. Foi para fazer Jó refletir naquilo que ele já sabia, mas que ele tinha se distraído. Ele agora não estava reconhecendo aquilo que ele já sabia. Como muitas vezes nós sabemos que o Senhor é bom, mas na hora da luta nós nos esquecemos que Ele é bom. E nós achamos que porque estamos na luta, Ele está nos castigando com vara de ferro. Muitas vezes nós estamos vendo Deus de uma forma distorcida, não é? Por um prisma errado, quando nós estamos na luta. Meu irmão, mesmo quando nós estamos em sofrimento, Deus é bom. Quando Hitler estava matando os judeus, não é? Matou mais de 1 milhão de judeus, Deus não foi mal por ter permitido. Deus continuou sendo bom.
Essa luta que você tem vivido, esses desafios que você tem vivido na sua vida, não é porque Deus é mau, é porque Deus é bom. E Deus está aperfeiçoando você para você se parecer mais com Cristo. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Mas será que Jesus precisava padecer para aprender? Ele não era santo, não era perfeito. Mas se Deus submeteu o seu próprio filho ao sofrimento para que ele pudesse aprender a ser obediente, quanto mais nós. Então Deus questiona Jó, para que Jó passasse a ter convicção de quem ele era, de quem era o Deus a quem ele servia. E aí quando Jó ele entende Deus fazendo aquelas perguntas todas, aí Jó diz assim no versículo 3, Jó 42, 3. Eu falei do que não entendia, coisas tão maravilhosíssimas que eu não compreendia. Olha, é verdade, Senhor, tu estás a me fazer essas perguntas todas. Realmente, eu estou refletindo agora, que eu falei do que eu não entendia. Tudo que eu falava parecia que eu estava dizendo que o Senhor não sabia o que estava a fazer. Como se o Senhor não estivesse no trono. Como se o Senhor perdesse o controle da minha própria vida, da minha própria história. Eu falei do que eu não entendia, coisas tão maravilhosíssimas que eu não compreendia. Porque Jó, até esse momento, ele tinha um conhecimento limitado de Deus. Ele tinha um conhecimento limitado de Deus e dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus. Por isso que Deus ele vem e ele traz então à tona ali, né, aquelas perguntas todas para que Jó pudesse refletir. E quando Jó começa a refletir, então ele se arrepende. Porque no verso 4 ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu falei o que eu não entendi. Irmãos, nós somos tão tolos quando nós murmuramos. Nós somos tão tolos quando nós reclamamos. Quando nós nos tornamos pessoas insatisfeitas. Há tanta coisa que o Senhor faz em nossa vida, pelas quais nós devemos ser gratos. E inclusivamente, nós devemos ser gratos pelas lutas, pelas provações, pelas correções. Porque se nós somos corrigidos, significa que nós somos filhos. Não é isso que a palavra fala em Hebreus? O Senhor corrige a quem ama. O Senhor açoita aqueles a quem Ele chama de filho. Se você está sendo corrigido, se você está na prova, glorifique a Deus, se alegre no Senhor, porque significa que você é filho de Deus. O Senhor está treinando você para se parecer com Cristo. Então nós somos muito tolos quando nós murmuramos, reclamamos. Outro dia eu estava a conversar com os alunos do seminário. Eu gosto muito de observar muita coisa e sou muito grata a Deus por tantas coisas que a gente nem dá conta, né? Tanta bondade, tanta coisa boa em nossa vida. Quem aqui já foi muito pobre? Quem aqui já foi muito pobre? Morou na roça? Olha, eu não sei você quando era criança, mas quando eu era criança, nós não tínhamos uma casa de banho, como tenho hoje na minha casa. Especialmente porque nós moramos numa casa em construção. Meu pai estava fazendo a casa e nós estávamos morando na casa porque não tínhamos para onde ir. E outro dia eu estava em casa limpando a sanita da minha casa. E é uma casa velha, né? Mais velha, então tem de limpar todo dia. Não sei o que acontece naquela sanita, todo dia tem de limpar ela. E eu estava limpando ela e falava, puxa vida, né? Por que eu tenho todo dia ficar limpando a sanita? Aí o meu coração começou a se alegrar no Senhor. E eu falei assim, Senhor, que obra maravilhosa é a sanita. Que obra engenhosa, tremenda. Olha para isso. Antigamente a gente fazia necessidade num buraco. E quantos lugares eu vou nesse mundo aí que não tem uma sanita? Tem de fazer necessidade num buraco. Colocam lá um pneu de caminhão e aí faz ali a necessidade. Cercadinho com bambu e já está. A primeira vez que eu fui numa casa de banho assim na África foi muito interessante. Nós estávamos viajando entre Senegal, cruzando o Gâmbia para entrarmos em Guiné-Bissau. E éramos 12 pessoas, 10 homens e 2 mulheres, eu e mais uma inglesa.
Imagina a inglesa numa situação dessa, não é? Acostumada com coisas melhores, né? Eu já vivi sem sanita em casa, sei o que é isso. Então, para mim, não foi tão difícil. Mas o difícil foi o que aconteceu. Estávamos as duas com dor de barriga. Aí eu, Claire, tem que chegar na fronteira logo, Claire, eu não aguento mais. Aí chegamos na fronteira, nós falamos para os meninos assim, vocês deem nosso passaporte, que nós duas temos de procurar uma casa de banho. Chegamos e nós duas fomos no guarda. Onde é a casa de banho? Ele disse, é ali. Olha aquele cercadinho ali. Era um cercadinho até aqui de bambu. Aqueles bambuzinhos, mas dava para ver dentro, né? Então imagina, você está ali fazendo sua necessidade, alguém está fora, pode ver. Aí era mesmo um buraco assim, uns pneus, tinha os bichinhos brancos subindo assim do lugar. A jante. É, isso aí é. Os irmãos entenderam. E aí eu falei assim, Cléia, eu estou muito aflita, vou primeiro. Mas tu ficas a olhar para ninguém entrar. Aí ela ficou lá. Irmãos, sabe quando você está naquela situação que sabe que você não é nada? Porque você não tem controle mais sobre o seu organismo. Mas olha que eu tive de manter o controle do meu organismo. Porque na hora que eu fui fazer a necessidade, veio um porco enorme atrás. Aí eu saí correndo e a Clé também. Resultado, nós fomos até a Guiné-Bissau sem ir à casa de banho. Mas depois eu já me habituei, né? Procuro saber primeiro se tem porco por ali e tal. Mas eu fiquei olhando para a sanita da minha casa e disse, Senhor, obrigado. Porque olha que pessoa inteligente que teve, né, a destreza de elaborar uma sanita. Tem um sifão assim, e aí o sifão é assim, a água desce, vai tudo para lá, depois volta um pouquinho de água, para que a sujeira que foi não volte. Aí, uau! Hã? E o cheiro também não. Às vezes tem que botar um fósforozinho, né, Márcia? Pronto. Mas os irmãos estão a perceber como às vezes nós deixamos de ser gratos por coisas do dia a dia. Né? No século passado as pessoas morriam, exatamente. É verdade. E eu lá com a sanita, e eu a pensar nas coisas. E eu dizia assim, né? Olhando a sanita, limpando e pensando assim, Senhor, no Antigo Testamento, aquele povo no deserto não podia fazer necessidade perto da tenda. Tinha de ser fora do arraial, tinha que cavar um buraco. Ou seja, se você tivesse dor de barriga ao meio da noite, tinha que sair com a pazinha correndo para fora do arraial, furar um buraco e ir lá e depois tapar, igual os gatos fazem. E eu pensando, né? Mas como é que eles se limpavam? Ai, meu Deus, o Senhor disse que não podia passar no arraial e com necessidades à mostra, porque o Senhor não poderia passar onde houvesse sujeira. E aí eu olhei para o lado, assim, tem papel higiênico daquele mais bonito, branquinho, com florzinha azul. Aí eu falei, Senhor, obrigado pelo papel higiênico. Porque quando eu era criança, limpava, sabe com o quê? Folha de bananeira. É, irmãos? Quem já foi muito pobre sabe o que é isso que eu estou falando. Então, às vezes nós estamos na luta e nós não somos gratos pelas mínimas coisas que o Senhor faz em nossa vida. E Jó, ele disse, eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Né? Porque ele não queria admitir que ele foi murmurador. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, quanto mais nós servimos a Deus, menos nós temos de admitir murmuração em nossa vida. Tem de doer em nosso coração quando nós reclamarmos, quando nós murmurarmos, quando nós ficarmos questionando e bombardeando Deus, porque Ele permite que nós vivamos certas situações, não é? Eu sei que Deus entende o que nós estamos vivendo, mas Deus não suporta murmuração. Não suporta. Deus foi mesmo duro com Jó nas suas 70 perguntas que fez a ele. E aí, depois de tudo isso, dessa reflexão toda que Jó fez, no versículo 5, ele diz assim, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora, depois da luta, os meus olhos te contemplam. Agora, depois da luta, eu sei que tu és Deus. Eu sei quem tu és, que eu não poderia ver se não fosse a luta.
Jó teve esse entendimento, irmãos. Imagina que Jó serviu a Deus com integridade. Olha Deus falando, o homem mais íntegro, o homem que se aparta do mal. Mas ele era piedoso, servindo um Deus que ele só conhecia de ouvir falar. Mas a luta fez com que Jó agora passasse a ver Deus. Porque a luta tem de ter esse propósito de trazer a nós a revelação de quem é Deus. Agora os meus olhos te veem. Você quer ver a Deus? Você quer ver a Deus? Você quer conhecer a Deus mais do que simplesmente ouvir falar? Submeta-se àquilo que Deus submete você. Aceite a luta como um instrumento didático da parte do Senhor. Porque nós vamos sair da prova, irmãos, mais fortalecidos. O sofrimento na vida de Jó não foi só para Deus provar ao diabo que Jó era temente mesmo passando luta, mas foi para que o próprio Jó conhecesse quem era o Deus a quem ele servia. Então Deus nos submete ou permite que nós sejamos submetidos, a alguma luta, não só para que o diabo, os inimigos vejam que nós somos tementes a Deus, mas para que nós próprios conheçamos o seu poder em nossa vida, porque o sofrimento é como um espelho para nós. Você sabia que Deus usa o sofrimento como um espelho? Aquele sofrimento de Jó foi como um espelho para ele. Jó disse, eu me abomino no pó e na cinza. Eu não admito que eu seja assim. Eu não admito que eu murmure. Eu não admito que eu não entenda quem é Deus. Porque ele estava se vendo no espelho. Não tem um ditado que diz que quando a luta cresce, o nosso caráter aparece? É isso, nós estamos nos vendo. E muitas vezes na hora da luta nós não gostamos do que vemos em nós. Porque nós fazemos coisas, nós falamos coisas que não condizem com aquilo que nós aprendemos na Bíblia. Por exemplo, quando lá em Deuteronômio 8, o Senhor fala para o seu povo assim, não é através de Moisés. Eu coloquei vocês no deserto para humilhar vocês, para provar vocês, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês me temeriam ou não. Deus não sabia como era o povo? Deus não sabia se eles eram tementes ou não? Mas o Senhor os submeteu para que eles conhecessem o que estava no coração deles mesmos. Então, como que você está diante das lutas? Você está crendo ou murmurando? Você está louvando ou está reclamando? Você está adorando a Deus ou você está questionando a Deus? Porque se você está adorando a Deus, você sabe e você declara no meio da luta que essa luta tem propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e você ama a Deus, então tem propósito eterno nessa luta. Você declara que o choro pode durar uma noite, ainda que dure um ano essa noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus é Deus. Agora a segunda certeza que teve Jó nessa luta toda é a certeza de que esse Deus tudo pode. Esse Deus tudo pode. Bem sei que tudo pode. Ele chegou a essa convicção depois dele refletir nas 70 perguntas que Deus fez a ele. Irmãos, olha o que diz Jó 38, quando Deus começa a falar com Jó. Jó 38, a partir do verso 3, diz assim: agora, Jó, cinge os teus lombos como homem. Você está aí reclamando, agora eu quero ver se você é homem para me responder essas coisas. Você está aí me questionando, murmurando, reclamando, amaldiçoando o dia que você nasceu. Mas eu quero ver se você é homem. Você vai cingir os seus lombos agora como homem. E eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Hein, Jó? Tu estavas lá? Tu estás te sentindo tão importante, como se tu fosses o centro de todas as coisas? Onde tu estavas quando eu criava a terra? Onde tu estavas? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com o cordel?
Sobre quem foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina, quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por faixas, e lhe tracei limites. Deus dizendo, eu coloquei limites no mar. E eu disse, pondo-lhe portas e ferrolhos, lhe disse, até aqui virás, porque não mais irás adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Deus começa a fazer perguntas a Jó sobre a obra da criação, sobre se Jó, ele tinha controle sobre o dia do seu próprio nascimento. Jó, tu tiveste controle sobre o dia do teu próprio nascimento? Jó, responde-me. Quando eu criava a terra e eu suspendia a terra sobre o nada, porque aqui em Jó que está dizendo isso, que o Senhor suspende a terra sobre o nada. Se você ler Jó, você vai ver que Jó é um livro mais científico da Bíblia. Em Jó, nós vemos, né, que a terra está suspensa sobre o nada. Nós vemos o ciclo das águas. Nós vemos que o ar tem peso. Deus colocou peso no ar. E que as nuvens destilam água. E Deus está perguntando para Jó. Jó, você sabe, ou você tem poder sobre as forças da natureza, sobre os animais selvagens? Você tem poder sobre as estações do ano, Jó? Jó, você consegue ordenar a todas as estrelas, os planetas, todos os luminares da expansão? Jó, você consegue entender o cinturão de Órion? Você consegue entender o caminho da Ursa Maior? Irmãos, a ciência foi descobrir isso, mas já estava lá em Jó. O Jó, você conhece as moradas das trevas e da luz? Você conhece a origem do gelo, da neve? Você conhece a origem dos orvalhos? E o Senhor foi. Jó, quem deu poder e força para o boi selvagem? Quem deu poder e força para o cavalo de guerra, para o hipopótamo, para o leviatã? Jó, para o avestruz? Jó, quem é você, Jó? Você pode governar tudo isso? Aí Jó, bem sei que tudo pode. Eu sei que tudo pode. Irmãos, nós precisamos aprender a descansar num Deus que tudo pode. Nesses meus 50 anos de vida, 40 anos servindo e passo a passo conhecendo a Deus, eu tenho aprendido a descansar no Senhor. E tirei completamente a murmuração, os questionamentos da minha vida. Porque eu sei que eu não posso, mas o meu Deus pode. Ele pode o que eu não posso. Ele vê o que eu não vejo. Ele tem o que eu não tenho, irmãos. Ele sabe o que eu não sei. Seus pensamentos são mais elevados, os meus são limitados. Ele é eterno, eu sou finita. Ele é o Criador, eu sou criatura. Ele é o Pai, eu sou sua filha. Então eu quero descansar sabendo que esse Deus, Ele tudo pode. Por que Ele tudo pode? Porque Ele é Deus. Diga assim, Ele é Deus. Ele é Deus. Jó entendeu isso. Jó agora pôde ver o Deus a quem ele servia, o qual ele só conhecia de ouvir falar. Muitas vezes nós não conhecemos Deus em profundidade, porque nós estamos acostumados e nós estamos acomodados em conhecer a Deus só de ouvir falar. Não temos experiências com Deus até Deus nos submeter a elas. As lutas. Ninguém dá conselhos a Deus, irmãos. A palavra do Senhor diz, quem foi seu conselheiro? Ninguém ensina nada para Deus. Ninguém pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Ninguém dá para Deus primeiro antes que Deus lhe dê. Se nós damos é porque Ele já nos deu. Você pode dizer aleluia. Você deu um aleluia. Mas o Senhor já deu para você o fôlego de vida para você falar aleluia. Então não há ninguém que dê para Deus antes de receber de Deus. Esse Deus é poderoso. Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele tudo pode. Eu bem sei que tudo podes. E um salmo de Davi, Salmo 115, diz assim no verso 2 e no verso 3. Por que dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Esse Deus a quem nós servimos, Ele faz o que Ele quer,
na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Não precisa pedir conselhos para ninguém. Ele é soberano. Diga comigo, Ele é soberano. Ouvimos aqui na escola dominical que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, todo-poderoso. Esse Deus é Deus, irmãos. Você serve a Deus, Criador de todas as coisas. Nós não podemos ter reações como o mundo tem quando está na luta. Nós não podemos ter reações e deixar que a luta produza em nós medo, incerteza, pânico. Porque nós servimos ao Deus que tudo pode. Irmãos, Ele faz o que Ele quer. Não adianta, Deus faz o que Ele quer, não adianta. Seus propósitos são insondáveis, seus pensamentos são insondáveis. Você vê que na época em que o povo de Israel recebeu uma promessa de Deus, Deus falou com Abraão: Abraão, a tua semente será grande. Vocês vão herdar toda essa terra. E a tua posteridade vai possuir as nações. Mas Abraão, lembra-te que a tua descendência ainda vai peregrinar no Egito por 400 anos. Mas depois de 400 anos eu vou tirar meu povo de lá com braço forte, com mão estendida, ou com mão estendida e braço forte, né? Mais ou menos isso. Eu vou tirar meu povo de lá com poder. E vou trazer meu povo de volta para essa terra. Irmãos, o povo foi para lá na época de José. E Deus pegou um escravo hebreu. Antes do povo chegar lá, um escravo hebreu. Para governar todo o Egito, especialmente nos 7 anos de fome. Por que Deus fez isso? Por que Deus colocou um escravo hebreu e Deus, não é? Os irmãos venderam José para o Egito e a gente fica com muita raiva dos irmãos. Mas José entendeu, irmãos. Ele disse: foi Deus que me trouxe para cá. Não foram vocês. Foi Deus que transformou tudo aquilo, toda aquela luta e dificuldade em bênção. Para quê? Para preservar a descendência de Abraão. Porque ele trouxe 70 almas dos hebreus que havia na terra para o Egito. E ali ele estava preservando a descendência de Abraão. Ele é Deus. Se Ele quiser fazer com que o menino seja vendido pelos seus irmãos, que o menino vá para a casa de Potifar, que o menino vá para a prisão, para ele aprender a governar, então o Senhor vai fazer. Nós atribuímos ao diabo tudo. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Aí o povo está lá, 400 anos. Deus falou. E agora? O povo está lá sofrendo. Mas o diabo sabia que os 400 anos já estavam chegando. Ele conhecia a profecia que o Senhor falou, a palavra que o Senhor deu a Abraão. E 400 anos Deus vai levantar um libertador. Instigou o coração de Faraó para matar todos os meninos hebreus que nascessem. E aí o Faraó mandou que todo menino fosse lançado no rio Nilo. Era uma oferenda, não é? Ao Deus do Nilo. Os crocodilos comiam os meninos. Aí a mãe de Moisés, Joquebede, tem o Moisés. E agora o menino começa a chorar. E agora eles vão descobrir, agora vão matar o menino. E ela pega com muita sabedoria, faz um cestinho de vime, põe betume, põe lá o... Como é que fala aquilo da rua? Alcatrão. Pôs o menino ali, pôs no Nilo. E onde o menino vai? Onde Deus vai esconder o libertador? Dentro do próprio palácio do faraó, como neto de faraó por 40 anos. Esse Deus faz o que Ele quer, irmãos. Ele confunde a inteligência humana. Ele confunde a lógica humana. Esse Deus, Ele fez com que uma menina hebreia, chamada Esther, se casasse com um rei não judeu divorciado. Para quê? Para que o povo de Deus fosse livre do extermínio. Ah, mas ele não era hebreu, não podia casar com ela. E ele também era divorciado. Mas a esposa tinha traído ele? Não, só não quis ir na festa que ele deu. Mas esse Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Deus tudo pode. O Deus que você serve tudo pode. Lembra quando Ezequias recebe das mãos
do mensageiro do rei Senaqueribe, lá em Jerusalém. Uma carta que disse assim: eu vou destruir você, Ezequias. Eu vou destruir Jerusalém. Olha o que eu estou fazendo com os reis aí à volta. Eu estou destruindo tudo. E não há Deus que possa livrar vocês das minhas mãos também não. Aí ele vem e traz os soldados assírios, põe tudo lá sitiando Jerusalém. Vamos entrar, vamos destruir. O que Ezequias fez? Entrou na casa de Deus e levou a carta. Chegou lá, colocou a carta diante de Deus e disse: Deus, eu sei que tudo tu podes. Olha, o Senaqueribe está destruindo as nações aí, olha. E os deuses dessas nações não estão podendo fazer nada. Mas o Senhor está no céu, o Senhor é poderoso. E eu coloco a minha vida e a vida de Jerusalém diante do Senhor. Irmãos, naquela noite, um só anjo. Deus mandou um só anjo, foi lá no arraial dos assírios e matou sozinho 185 mil soldados. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está no trono e faz tudo o que lhe apraz, porque Ele pode tudo. Então Jó, ele passou a ter essa certeza, a certeza de quem era Deus, a certeza de que esse Deus tudo pode, e a terceira certeza de que esse Deus era soberano. A certeza da soberania de Deus. Eu bem sei que tudo podes. E há uma outra tradução, uma versão que diz assim: eu bem sei que tu és Deus. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga assim: meu Deus é soberano. Você sabe o que é um soberano? Está acima de tudo e de todos. Ele manda, ele faz. Tem poder para dar vida e para tirar a vida. Tem poder para estabelecer e para remover. E Deus falou 2 vezes com Jó, do meio de um redemoinho. Por aí já começou Deus querendo impressionar, né, Jó? O Senhor falou 2 vezes com ele, fazendo essas 70 perguntas. E as das 2 vezes que o Senhor apareceu foi num redemoinho. E ele fez essas perguntas para Jó, mas não respondeu a nenhuma das perguntas de Jó. Você acha que realmente nós precisamos de explicações? Que às vezes nós colocamos Deus contra a parede, né? Queremos explicações. Irmãos, muitas vezes o Senhor vai nos levar por caminhos onde nós vamos perder o controle das situações. E como é que nós vamos reagir quando nós perdemos o controle? Eu odeio perder o controle, eu falo a verdade. Eu odeio que alguma coisa me vença. Quando eu não era muito tratada por Deus, hoje eu não faço isso. Não faço mesmo. Eu precisava fazer um trabalho aqui para trazer para a igreja, para os seminaristas. E o meu computador travou. Toda hora estava travando. Irmãos, eu quebrei o computador de tanta raiva que eu tinha. Bati nele e as teclas até soltaram. Mas depois que as teclas soltaram, eu falei: ai, que bom, estou aliviada. Bati nesse bendito. Não vai me vencer, você é máquina. Você tem que me obedecer. Porque eu não gosto que nada me domine. Quando eu não sei uma coisa, fico com muita... Eu preciso saber como eu faço isso. Aí quando o pastor Eduardo, que ele sabe mais que eu, né, de tecnologia, de resolver coisas e tal, não faz, eu fico com mais raiva ainda. Mas, Senhor, não pode, esse negócio não pode me vencer. Hoje eu fui vencida por esse Easy Worship aqui, que venceu a inscrição dele. E eu cheguei e coloquei meus cartões de crédito, mas como eu mudei de casa, tem que colocar a morada certa. E eu não sabia qual era o código postal. E o negócio não deu certo, ficou essa mancha aqui, o Easy Worship. Eu falei: Senhor, eu vou deixar, porque eu já sou tratada pelo Senhor, glória a Deus. Vou deixar o negócio feio, não faz mal. Mas eu já estou atazanando a cabeça dele. Tu tens que resolver, porque eu não estou conseguindo resolver. Né, Catarina? Hoje eu estava olhando para a Catarina, tadinha. Ela ensaiou de um jeito, aí na hora que colocaram, te sabotaram no louvor, não foi, Catarina? E ela só faz assim, ó. Eu acho que ela estava olhando para o pai dela. Foi teu pai que errou? Não te interessa, né? Deixa para lá. Mas sabe que tinha tudo a ver essa mudança? Que o pastor Eduardo falou sobre o dar ao Senhor, não é? O que darei ao Senhor, o que darei, né? Foi tremendo. O Senhor sabe de todas, até quando as coisas saem do nosso controle,
o Senhor não perdeu o controle de nada, não é? Então, irmãos, nós não precisamos de explicações. Nós precisamos só confiar na soberania de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu gosto muito do que Isaías declara, que o Senhor declara através de Isaías. Isaías 45:9 diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Nova Versão Internacional diz assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo, Senhor? O que tu estás fazendo, Senhor? Por que tu estás fazendo isso? Senhor, tu queres me atormentar? Senhor, tu queres acabar comigo? Senhor, tu queres me humilhar? Tu queres me expor à vergonha? E Jó, aqui no 40, de 1-4, olha só o que Deus falou com ele. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Será que nós podemos repreender Deus? Será que nós queremos ou podemos, irmãos, dar uns conselhos para Deus? De como Deus deve agir? Que responda a Deus aquele que o acusa. Murmurar é como acusar a Deus. Reclamar é como acusar a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Eu vou fechar minha boca, porque eu já estou falando coisa que não devo. Eu já estou acusando a Deus com minhas palavras. E olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos na reta final dessa história, dessa presente era. Se nós olharmos bem, nós já vamos ver o final da estrada. Mas tem muita gente que está precisando colocar a mão na boca. Porque nós estamos atribuindo tudo o que está acontecendo ao diabo. Nós estamos atribuindo a tudo que está acontecendo na atmosfera, na natureza, ao aquecimento global. Nós estamos atribuindo, não é, os problemas da geopolítica, as corrupções humanas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o diabo que vai fazer todas as coisas, não. Há um livro escrito, há uma palavra escrita. Essa palavra é escrita pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia tem 40 escritores, mas um só autor. E o autor da Bíblia é o mesmo autor e consumador da nossa fé, irmãos. Tem que acontecer, porque a palavra do Senhor tem de se cumprir. Está escrito, sacramentado, juramentado. E foi o Senhor quem falou: passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ah, o diabo está trazendo um anticristo. Irmãos, o Senhor está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Enquanto o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, está preparando já o seu sistema, porque nós sabemos que nós já estamos, entrando até mesmo na marca da besta sem percebermos. O mundo, eu digo o mundo, está sendo levado já para aceitar o anticristo, o governo do anticristo. Mas enquanto os seus ardis estão por aí, regimentando as religiões, nunca falou-se tanto de ecumenismo, religiões se unificando, especialmente o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, as 3 religiões que saíram de Abraão. Ano que vem vai inaugurar no Dubai, não é? Aquele centro chamado Acordos de Abraão, eu acho que são os Acordos dos Filhos de Abraão, onde tem uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja. O Papa agora está aí tentando reunir as nações, não só para um acordo de paz, mas para unificar as religiões. Mas nós sabemos que enquanto o mundo está, sendo preparado, não pelo diabo, Deus é que está fazendo com que a sua palavra se cumpra. A igreja está avançando, há avivamentos acontecendo em várias partes do mundo, o evangelho está crescendo, o evangelho do reino está sendo pregado a todas as nações, o reino de Deus está se expandindo, vidas estão sendo salvas, alcançadas para a glória do nome do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que a palavra, ela termina com que palavra? Amém.
Nós conhecemos o fim da história, nós sabemos que o fim da história pode a nova ordem mundial se levantar, os Illuminati e mais não sei quem, pode se levantar, mas a palavra do Senhor é soberana. A palavra do Senhor é soberana e ela começa como? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela termina como? E vi novos céus e nova terra. Amém. Nosso Deus é soberano, irmãos. Não há nada nem ninguém que está acima dele. E Jó entendeu isso. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, meu irmão, na sua vida. Entenda isso. Sim, é verdade que nós temos livre-arbítrio, nós temos direito de escolha. Mas nunca podemos colocar nosso direito de escolha acima da soberania de Deus. Pastora Cidá citou Jonas. Jonas não quis ir, mas ele foi ou não foi? Quem provou que é soberano na história? O nosso Deus. O mesmo Deus que disse, Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então os planos e propósitos de Deus na sua vida não serão frustrados. O que Deus tem preparado para a sua vida vai acontecer, para a sua família vai acontecer. Creia, creia. No momento de luta, adore ao Senhor. Faça como Jó, se levante, rasgue as vestes, rape a cabeça. Não é? Eu estou falando isso numa linguagem figurada. Se prostre e adore ao Senhor. E diga como Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele deu e Ele tomou. Ele é soberano. Vamos ficar de pé. Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele faz tudo o que Ele quer. Ele é Deus. Eu não preciso ensinar a Deus a ser Deus. Porque às vezes nós estamos querendo ensinar a Deus a ser Deus. Coitados de nós.